Olá pessoal, meu nome é Thaís, sou professora de arte. Então vamos falar um pouquinho sobre o tópico de hoje. Em específico, manifestação folclórica. Então a gente vai falar primeiro do folclore brasileiro e depois do folclore regional, certo? Folclore brasileiro. Então vamos trazer um pouquinho o que é essa palavra. É uma palavra de origem portuguesa, tá? Que vai falar sobre uma identidade nacional. Quando a gente fala de folclore, é uma junção de características que vai compor o folclore. Então, quais são essas características? Primeiro, essa construção de elementos que cada cultura traz. Então, a gente tem a cultura portuguesa, indígena, ou essa bagagem que cada lugar, cada nação tem. Então, em específico no Brasil, a gente tem uma bagagem muito grande da cultura portuguesa e indígena. Então, esse nosso folclore vai estar carregado desses elementos. Então, o folclore começa a ser uma narrativa presente no século XIX, certo? As lendas brasileiras. Então, vamos falar primeiro de uma forma geral. Então, as lendas mais conhecidas, nós temos a da Iara, ou seja, ela é uma mãe d'água que seduz as pessoas com o seu encanto, né, lá na beira do rio, e depois ela acaba fazendo dessa pessoa, esse homem que ela seduz, sendo uma presa dela. Então, é uma lenda que ficou muito conhecida por isso. Em cada região do país, pode ter sua variação. Então, vai ter lugar que vai falar que é uma mulher morena, lugar que vai falar que é uma mulher loira, e assim por diante. Outra lenda bastante conhecida no Brasil inteiro seria a do boto cor-de-rosa, ou só o boto, né? Cada região vai ter sua variação. Então, o boto normalmente é um homem, né? Que ele seduz as mulheres e quando ele termina essa sedução, ele atrai essas mulheres para o riacho, né? Ou o lago, conforme for a sua região. Nós temos outras lendas também, mas em específico, que eu acho que cada região do sudeste, centro-oeste vai conhecer, seria essas lendas, tá? Próximo. Dança folclórica. O que seria a dança? Então, ou seja, é uma representação formada em grupo. Então, a primeira que a gente tem aqui, quadrilha. Então, quadrilha é uma representação de festa junina. Todo mundo conhece, já dançou ou sabe de alguém. Então, a festa junina seria o quê? Nós temos um narrador, né? Que ele vai puxar essa dança, normalmente feita em um casal, seja de homem com mulher, mulher com homem, isso indifere. Normalmente essa festa é realizada entre os meses de junho e julho. E no Nordeste é mais conhecido na festa de São João, que aí já é uma outra coisinha. Então, essa dança é representada em par e esse narrador ele vai falar sobre, olha a onça, é mentira, olha o pai da noiva. Então, ele vai trazer essa brincadeira durante a festa. Então, essa é a quadrilha. Em outras regiões, a gente também tem a catira, em específico região sul, sudeste e centro-oeste. O que é a catira? No começo, ela era só dançada por homens. Hoje em dia, a gente também tem homens e mulheres. Normalmente, estão vestidos com calça jeans, bota, uma blusa simples e chapéu. Qual que é essa dança? Ela é um duelo, né, realizado entre essas pessoas que vão tentar dançar de uma forma mais efusiva. Então, conforme eu bato o meu pé, o meu parceiro, né, ou seja, meu adversário, vai me duelar com essa dança. Então, a catira seria isso. Há quem diga que a catira já foi uma dança, de certa forma, para sedução. Então, ou seja, os homens duelavam ali para saber qual era a mulher que iriam conquistar. Mas a catira em si é uma dança sertaneja que vai falar desse duelo entre os dois na dança, certo? Próximo, as festas do folclore brasileiro. Então a gente falou da dança, ou seja, uma representação que vai envolver o corpo, e a festa. Essas festas vai envolver o sagrado e o profano. Então, primeiro, o sagrado, que é a Folia de Reis. O que é a Folia de Reis? É uma festa normalmente realizada
no centro-oeste e no sudeste. Então, nessas regiões será mais conhecido. Folia de Reis está representando os 3 reis magos. Então, é uma festa que é celebrada no mês de janeiro, na qual existe um cortejo, né? Tem seus personagens como os reis, o palhaço, né? E esse grupo vai lembrar desse caminho que foi realizado, né? Até encontrar Jesus e oferecer seus presentes. Então, a Folia de Reis seria o quê? É uma festa que vai agradecer pela sua colheita, pelo que aconteceu, pelo aquele momento. Sempre na festa tem a presença da bandeira. Então, cada grupo que faz a sua Folia de Reis tem sua bandeira. Quando chega em uma fazenda ou em alguma casa, o dono dessa casa tem que beijar a bandeira, fazer um pedido ou fazer um agradecimento, em uma forma de para poder receber a festa, certo? Então a festa ela tem esse intuito de agradecimento e lembrando de o menino Jesus. Então uma festa ligada ao religioso. Já ligada ao profano, ou seja, ao mundo, né? Nós temos o carnaval, que a origem do carnaval em si não tem nada a ver com o Brasil. É uma festa que estava muito ligada aos bailes de máscara, né, na França. E com o passar dos anos ela começa a ser mudada, sempre ligada a uma fantasia. Então o carnaval seria um momento na qual as pessoas vão poder brincar usando fantasia, podendo ser homem, ser mulher ou ter uma outra identidade. Então é um momento de brincadeira. Então, desde lá da década de 30, existe o carnaval. E aí, dentro do Brasil, a gente tem suas variações. Então, tem o carnaval realizado em blocos de rua, tem os cortejos, ou em si, né? Já o carnaval como São Paulo e o Rio de Janeiro, que a gente tem uma escola de samba que traz o seu enredo, ou seja, um tema, e os seus membros vão falar sobre aquela história, tá? Próximo. Aqui sobre o folclore regional. Então, o folclore em si, né, tem a sua variação. A gente está falando da região, específico centro-oeste. Cada cidade, cada estado vai ter a sua lenda, o seu conto. Ou seja, o avô contou para o pai, que passou para o filho, que vai passar, né, de geração em geração. Então, essa história em si tem suas variações. Em específico aqui, vamos falar do pé de garrafa. Quando a gente vai falar da história do pé de garrafa, ela muda. Então, ou seja, vai ter locais que vão falar que o pé de garrafa vai ter uma fisionomia que lembra de um lobisomem, ou seja, ele é metade humano, metade bicho. Vai ter pessoas que vão falar que ele é somente um homem, um pé de garrafa. Mas, o que sempre, né, chama atenção é que a pegada desse ser, né, que a gente não sabe se existe ou não, lembra de uma garrafa. Lembrando que ele tem uma perna só, que seria muito estranho. O ponto sensível desse pé de garrafa, ou seja, o que deixa ele vulnerável, seria o umbigo. Então, a pessoa que conseguir encontrar o pé de garrafa, dizem que ele pode ser metade homem, metade porco, metade cachorro, uma junção de bicho. Quem encontrar esse homem e acertar o seu umbigo, seria, né, que tem um olho, ou é seu lugar mais sensível, faria o pé de garrafa vulnerável. Mas eu acho que ninguém vai querer encontrar o pé de garrafa para saber se ele é vulnerável ou não. O que é o pé de garrafa? Onde que esse ser aqui se encontra? Ele normalmente vai estar ligado à floresta, à mata, e ele seria uma espécie de protetor. Então, se a pessoa que ela vai até aquele local e ameaça o pé de garrafa, como que reconhece ele? Primeiro, pelo assovio. Então, dizem que ele é um ser que vai estar lá assoviando. Se você escuta o assovio dele, ele vai te paralisar. Ele é um ser um pouco emblemático. E aí, ele faz com que o assovio deixe a sua presa, de certa forma, encantada com aquilo ali. E se a pessoa conseguir fugir dele, ok. Mas se não, ele vai poder levar para sua caverna, ele vai devorar essa pessoa. Então, o pé de garrafa em si é uma história muito emblemática, né? Então, há quem fala que ele tenha
orelhas pontiagudas, há quem diga que ele tenha unhas compridas, então sempre o pé de garrafa. Ele vai mexer com a imaginação de quem escuta essa história e ela é passada dessa forma. Então, se você porventura tiver em uma mata, floresta, escutar um assovio, corra, tá? E a última, que vamos falar do folclore regional, que é na região de Bonito, nós temos o senhorzinho. Então, o senhorzinho, há quem diga que ele era um frei, que tinha um hábito de ficar rezando lá pela região de Bonito. E um belo dia ele encontrou uma serpente ou uma cobra gigantesca e ele decide prender essa cobra numa das grutas de Bonito. Qual gruta não se sabe. E essa cobra teria sido solta e matou muitas pessoas na região. Então o senhorzinho, para tentar buscar essa cobra de novo, ele espalhou pela região de Bonito várias cruz, né? Como a gente tem na imagem. E a cobra diz que quando via ou sentia aquela cruz na região, ela fugia. Então essa lenda é uma lenda também que cada pessoa vai contar de uma forma diferente. Mas o senhorzinho, quem mora na região, vai falar desse personagem, que ele era um franciscano, que ele ajudava as pessoas, que ele benzia as pessoas. Então esse personagem existe. Mas como essa história que envolve essa serpente se desenrola, ninguém sabe, certo? E aí, finalizando, lembrando que hoje nós falamos sobre manifestações folclóricas, principalmente folclore brasileiro e o folclore regional. Então, espero que vocês estudem e até a próxima.